Sangue manchou o piso de mármore imaculado do Hotel Rosewood. Ainda assim, Matteo Visconti mal pestanejou. Ele simplesmente ajustou os punhos de sua camisa Brioni sob medida, fixou o olhar escuro e predatório na mulher paralisada no canto e destruiu toda a realidade dela com uma única declaração pública e inegável. Giovanna Salles estava nas sombras do salão nobre, seu fone de ouvido zumbindo com a conversa desesperada da equipe de buffet. Como coordenadora sênior de eventos da Bianca Ferraz Eventos, ela estava acostumada a ambientes de altíssima pressão. O evento daquela noite, o baile beneficente anual da Fundação Matarazzo, deveria ser uma execução impecável de cristal, champanhe e riqueza exorbitante. Em vez disso, havia se tornado um matadouro. 10 minutos atrás, o quarteto de cordas tocava Vila Lobos. Agora, as pesadas portas de jacarandá do salão de festas estavam estilhaçadas, e o cheiro de pólvora sufocava o ar, encobrindo o perfume pesado das rosas brancas importadas que ela mesma havia arranjado. Giovanna pressionou a espinha contra o papel de parede aveludado do corredor de serviço. Sua respiração vinha em arquejos curtos e entrecortados. Pela fresta da pesada porta de madeira, ela tinha uma visão clara da carnificina. 4 homens armados, com equipamento tático, jaziam mortos no chão. De pé sobre eles, parecendo calmo demais para um homem que acabara de participar de um tiroteio, estava Matteo Visconti. Ele era um fantasma no submundo de São Paulo, um homem cujo nome era sussurrado em salas de reunião e em delegacias por igual. Herdeiro de uma organização que controlava os portos e o transporte de carga do Estado, Matteo era implacável, calculista e perigosamente elegante. Naquela noite, vestia um smoking Brioni cor de carvão que caía perfeitamente sobre seus ombros largos, completamente indiferente ao caos que acabara de orquestrar. Mas Giovanna não havia apenas testemunhado Matteo se defendendo. Ela vira o que aconteceu momentos antes do primeiro tiro. Vira Arthur Mendonça, um dos tenentes mais confiáveis de Matteo, chutar sutilmente uma pistola caída na direção do assassino líder. Era uma armação interna, um golpe. Matteo virou a cabeça, sua mandíbula angulosa, iluminada pelos cristais estilhaçados do lustre. Seus olhos, de um azul gélido penetrante, varreram o salão. Ele não olhou para os corpos. Olhou direto para o corredor de serviço. Ele sabia que ela estava ali. O coração de Giovanna martelou contra as costelas. Ela tentou recuar, fugir pelos corredores da cozinha, mas uma mão pesada segurou seu ombro. Enzo, o segurança corpulento de Matteo, materializou-se das sombras, arrastando-a para a luz crua do salão destruído. "Olhe se eu achei tremendo na copa, chefe", rosnou Enzo, empurrando Giovanna para a frente. Ela tropeçou, o salto dos sapatos presos na borda de um tapete persa. Recuperou o equilíbrio antes de cair, recusando-se a se encolher. Giovanna ergueu o queixo, encarando Matteo. De perto, ele era assustadoramente bonito, irradiando uma autoridade sombria e sufocante. "Você viu tudo", declarou Matteo. Não era uma pergunta. Sua voz era um barítono baixo e macio que arrepiou a espinha dela. "Eu não vi nada", mentiu Giovanna, a voz surpreendentemente firme. "Sou apenas a coordenadora do evento. Não quero fazer parte disso." Naquele instante, o uivo das sirenes de polícia rasgou a noite. Luzes vermelhas e azuis piscaram nas altas janelas do Rosewood. A polícia estava a segundos de invadir o prédio. Arthur Mendonça deu um passo à frente, limpando uma mancha de sangue do rosto, encenando o soldado leal. "Matteo, precisamos ir." A polícia chegou. "Deixa o Enzo cuidar da garota. Ela é um risco." Giovanna viu a mudança sutil na expressão de Matteo. Ele sabia. Não sabia exatamente o que ela tinha visto, mas seu instinto predatório reconhecia que Arthur queria vê-la morta rápido demais. Se Arthur a queria eliminada, Matteo precisava mantê-la viva. As pesadas portas do salão se abriram e o delegado Ricardo Vasconcelos entrou como um furacão, flanqueado por uma dezena de policiais do BOPE fortemente armados. "Armas no chão!" "Ninguém se mexe", gritou Vasconcelos, os olhos varrendo o salão ensanguentado antes de pousar no chefe da organização Visconti. "Matteo,
Eu devia ter imaginado. Você vem comigo. Sob que acusação, delegado? Mateo perguntou com suavidade, erguendo as mãos vazias num gesto de submissão. Eu estava apenas prestigiando um evento beneficente quando esses homens abriram fogo. Sou a vítima aqui. Vasconcelos bufou, notando Giovanna parada rigidamente entre Mateo e Enzo. E quem é essa? Uma refém? Arthur se aproximou de Mateo, baixando a voz. Entrega ela para a polícia ou deixa o Enzo resolver lá fora. Se ela falar. Mateo silenciou Arthur com um único olhar gélido. Então, num movimento que desafiou toda a expectativa, Mateo diminuiu a distância entre ele e Giovanna. Não a agarrou com violência. Em vez disso, sua mão grande e quente envolveu a nuca dela, o polegar repousando sobre o pulso acelerado. Ela não é uma refém, delegado, disse Mateo, a voz ecoando sem esforço pelo salão silencioso e tenso. Ele olhou para Giovanna, os olhos azul gelo queimando com uma ordem silenciosa. Entra no jogo ou morre. Então quem é ela? Exigiu Vasconcelos, a mão pousada no coldre. Ela está comigo, declarou Mateo. Ele se inclinou, os lábios pairando a milímetros do ouvido dela. O calor da respiração dele a fez estremecer. Numa voz alta o suficiente para Arthur, a polícia e os convidados sobreviventes ouvirem, ele desferiu o golpe final na antiga vida dela. Você vai dormir ao meu lado esta noite. Antes que Giovanna pudesse processar a audácia absurda daquele comando, a boca de Mateo desceu sobre a dela com força. Não foi um beijo gentil. Foi uma marca. Seus lábios eram exigentes, possessivos, consumindo-a por completo diante de uma sala cheia de policiais e mafiosos armados. Giovanna arquejou contra a boca dele, as mãos instintivamente empurrando o peito firme dele. Mas ele a puxou com mais força, o braço envolvendo sua cintura como uma faixa de ferro. Por 5 segundos agonizantes e inebriantes, o mundo se dissolveu no cheiro de colônia Tom Ford, pólvora e pura dominância masculina. Quando finalmente se afastou, os lábios de Giovanna estavam inchados, os olhos arregalados de choque. Mateo se virou para o delegado Vasconcelos, ajeitando Giovanna com segurança ao seu lado. Minha noiva e eu tivemos uma noite muito traumática, delegado. Meus advogados do escritório Torres, Bonfiglio e associados entrarão em contato pela manhã. Boa noite. O blindado Mercedes-Maybach S600 cortava as ruas encharcadas de chuva dos jardins. Dentro da cabine à prova de som, o silêncio era ensurdecedor. Giovanna sentou-se o mais distante possível de Mateo que o banco de couro permitia, as mãos cerradas no colo. As luzes da cidade cintilavam no rosto dele, destacando os ângulos afiados e implacáveis da mandíbula. Ele passava os dedos por um tablet criptografado, parecendo ignorá-la completamente. Ela precisava pensar. Precisava respirar. Giovanna não era apenas uma coordenadora de eventos. O registro de emprego na Bianca Ferraz Eventos era uma fachada cuidadosamente montada. Seu nome verdadeiro era Giovanna Salles, mas seu salário de verdade vinha do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, operando numa força-tarefa conjunta com a Polícia Federal. Por 8 meses, ela vinha se infiltrando na alta sociedade paulistana, rastreando um esquema de lavagem de dinheiro de 200 milhões de reais que levava direto à organização Visconti. Seu superior, o agente federal Tomás Kessler, havia ordenado estritamente que ela permanecesse na periferia. Observar, copiar os livros caixa, não se envolver. Agora, ela estava sentada no banco de trás de um carro blindado com o chefe da organização, tendo acabado de ser forçosamente recrutada como sua noiva de fachada para salvá-la do tenente traiçoeiro dele. Se Mateo descobrisse que ela era agente federal, uma bala na cabeça seria a opção misericordiosa. Você está pensando tão alto que está me dando dor de cabeça? Murmurou Mateo, sem tirar os olhos do tablet. Giovanna enrijeceu. Estou pensando em como vou explicar ao meu chefe por que saí de uma gala milionária na companhia de um suspeito de chefiar o crime organizado. Mateo riu, um som escuro e rico. Pousou o tablet ao lado e virou a cabeça para olhá-la. Seu chefe na empresa de buffet ou seu chefe no COAF? O ar sumiu dos pulmões dela.
Giovanna forçou o rosto a permanecer completamente impassível, embora o coração batesse um ritmo frenético contra as costelas. Não faço ideia do que você está falando. Por favor, Giovanna, disse Matteo, inclinando-se para a frente. O cheiro dele, perigo e uísque caro, invadiu os sentidos dela. Você não estremeceu quando o tiroteio começou. Quando o Enzo te agarrou, você não gritou. Você conferiu meu perímetro. Você tem treinamento do governo escrito em cada gesto. Eu soube no momento em que te vi conferindo a lista de convidados semana passada, no Hotel Unique. Se você acha que sou uma agente federal, por que estou viva? Ela exigiu, largando a atuação de civil aterrorizada. Porque agora nós temos um problema em comum, respondeu Matteo, o olhar escurecendo. Arthur Mendonça. Ele orquestrou o ataque desta noite. Ele achou que podia me eliminar e usar você como bode expiatório. Se eu tivesse te deixado com a polícia, os homens do Arthur dentro da delegacia teriam te matado numa cela antes do amanhecer. Então, você me beijou. Você se tornou minha. Eu te tornei intocável. Corrigiu Matteo suavemente. No meu mundo, o que é meu é protegido pela ira total da família Visconti. Arthur não pode tocar em você agora sem começar uma guerra civil. Ele não está pronto para lutar. E o que acontece comigo? Você faz o papel, disse Matteo, a voz caindo num sussurro rouco. Você fica ao meu lado, você dorme na minha cama, e em troca, eu deixo você viva o suficiente para derrubar o Arthur comigo. O Maybach entrou na garagem subterrânea de uma fortaleza de luxo nos Jardins, na rua Oscar Freire, famosa por abrigar celebridades e bilionários que ansiavam por privacidade extrema. Enzo abriu a porta, os olhos pousando em Giovanna com profunda suspeita. Matteo a levou a um elevador privativo que se abria diretamente para uma cobertura de 550 metros quadrados. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica arrebatadora do Parque Ibirapuera. A decoração era agressivamente masculina, nogueira escura, aço escovado e couro preto, contrastando com milhões de reais em arte contemporânea. Enzo, chamou Matteo, jogando as chaves sobre um console de mármore. Varre o perímetro, dobra a segurança lá embaixo. Chefe, com todo o respeito, começou Enzo, encarando Giovanna. Trazer ela para cá é um erro. Se ela for da federal... Eu não pedi sua opinião, Enzo, interrompeu Matteo, a voz cortando como um chicote. Eu dei uma ordem. Enzo trincou a mandíbula, deu um aceno rígido e desapareceu pelo corredor. Giovanna ficou parada no centro da sala de estar, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Eu não durmo com alvos, Visconti. Matteo caminhou até um garrafão de cristal e serviu 2 copos de Macallan 25. Voltou e estendeu um copo. Quando ela não aceitou, deixou-o sobre a mesa ao lado dela. Eu disse que você vai dormir ao meu lado, disse Matteo, invadindo o espaço pessoal dela. Ele estendeu a mão, os nós dos dedos roçando de leve a bochecha dela. O toque era chocantemente gentil, mandando um arrepio involuntário pela espinha dela. Eu nunca disse que você tinha que dormir comigo, embora eu imagine que manter as mãos longe de você vai ser um desafio. Giovanna afastou a mão dele com um tapa. Sua arrogância é impressionante. Não é arrogância se é um fato. Matteo sussurrou, aproximando-se ainda mais. Os olhos dele desceram para os lábios dela, lembrando o gosto dela lá no saguão do hotel. O Arthur está observando. Meus homens estão observando. Se eles suspeitarem por um segundo que isso é uma farsa, você está morta. Você precisa convencê-los de que está total e irrevogavelmente obcecada por mim. Eu sou uma agente treinada, disse Giovanna, recusando-se a recuar, o queixo erguido em desafio. Eu consigo fingir qualquer coisa. Os lábios de Matteo se curvaram num sorriso perverso e devastador. Vamos ver isso, Giovanna. O quarto é lá no corredor, à direita. Você tem 10 minutos para se arrumar. E nem pense na sala do pânico. Os sensores biométricos só respondem à minha retina. Enquanto Matteo se afastava, deixando-a parada na cobertura fracamente iluminada, Giovanna percebeu, com um pavor crescente, que não era mais apenas uma agente disfarçada. Era a propriedade de um rei da máfia.
E a parte mais perigosa não eram os assassinos esperando lá fora. Era o calor traiçoeiro e inegável que despertava em seu próprio sangue toda vez que ele olhava para ela. O quarto principal da cobertura era um estudo em luxo intimidador. Paredes de seda cor de carvão, uma cama king-size personalizada coberta por lençóis de linho de altíssimo fio e uma parede de vidro reforçado com vista para o horizonte cintilante de São Paulo. Giovanna estava junto à janela, vestindo uma camisa social branca emprestada que cheirava intoxicantemente a cedro e a Matteo Visconti. Atrás dela, a porta do banheiro se abriu com um clique. Matteo saiu. Estava sem camisa, uma toalha baixa nos quadris. A luz forte revelou o mapa intrincado de cicatrizes espalhadas pelo peito e abdômen esculpidos. Lembranças de uma vida construída sobre violência. Água escorria de seus cabelos escuros, seguindo pelos planos definidos do abdômen. Giovanna engoliu em seco, forçando o olhar a permanecer fixo no rosto dele, embora o pico repentino no pulso atraísse. Você pode ficar com a cama, disse Matteo, caminhando até um guarda-roupa de mogno. Jogou um edredom pesado de seda sobre uma chaise longue de couro no canto. Eu não durmo muito mesmo. Achei que o objetivo era convencer seus homens de que somos inseparáveis, desafiou Giovanna, cruzando os braços. Matteo parou, virando-se lentamente. A graça predatória em seus movimentos arrepiou a nuca dela. Está me convidando para essa cama, Giovanna? Estou estabelecendo os parâmetros do nosso acordo. Ela rebateu, embora a voz perdesse a precisão gélida habitual. Se o Enzo entrar, o Enzo sabe muito bem que não deve abrir a porta do meu quarto sem bater, a menos que queira perder uma mão, respondeu Matteo suavemente. Caminhou até ela, fechando a distância até o calor da pele dele envolvê-la. Ele estendeu a mão, o polegar traçando a linha delicada da mandíbula dela. Mas se você insiste em tornar isso autêntico... Antes que ela pudesse protestar, Matteo a ergueu do chão. Giovanna arquejou, instintivamente enlaçando os braços em volta do pescoço grosso dele, enquanto ele a carregava até a cama enorme e a deixava cair sobre o colchão. As molas mal se moveram quando ele deitou ao lado dela, puxando os lençóis pesados sobre os dois. Dorme, a gente. Ele murmurou, apagando o abajur, mergulhando o quarto na escuridão. Amanhã, vamos para a guerra. Giovanna ficou deitada rígida no escuro, plenamente consciente do homem perigoso e poderoso deitado a centímetros dela. Esperava que ele tentasse alguma coisa, que usasse a posição para intimidá-la ainda mais. Em vez disso, em minutos, a respiração dele desacelerou num ritmo profundo e regular. Ele confiava nela o suficiente para dormir de costas expostas. Essa constatação era muito mais perigosa para o autocontrole dela do que qualquer ameaça física. Na manhã seguinte, a cobertura era uma colmeia de caos controlado. Giovanna saiu do quarto vestindo um blazer e uma calça alfaiataria mil que o personal shopper de Matteo tinha entregado ao amanhecer. Na sala de estar, Matteo estava na cabeceira de uma mesa de jantar de mármore, flanqueado por Enzo e outros 3 homens fortemente armados. Espalhadas sobre a mesa estavam as plantas de um prédio que Giovanna reconheceu imediatamente. O Rosewood, São Paulo, o hotel ultra-exclusivo instalado na antiga cidade Matarazzo. O Arthur convocou uma reunião da comissão para hoje à noite no Rosewood, dizia Matteo, a voz um zumbido baixo e letal. Vestia um terno 3 peças, Tom Ford azul marinho, parecendo cada centímetro o rei bilionário do crime. Ele vai contar que eu fiquei fraco, que trouxe uma rata federal para o nosso círculo interno e que preciso ser removido. Ele tem os votos, chefe, grunhiu Enzo. As famílias Bonfiglio e Calabrese estão apoiando ele. A gente entra ali, é um pelotão de fuzilamento. Giovanna entrou na sala, atraindo todos os olhares. A mão de Enzo deslizou sutilmente em direção ao coldre no ombro, mas Matteo o silenciou com um olhar afiado. Nós vamos à reunião, disse Giovanna, a voz clara e autoritária. A sala ficou em silêncio absoluto. Enzo bufou. E por que a gente deveria ouvir uma policial? Porque eu sei de algo que o Arthur não sabe que eu sei, respondeu Giovanna, tirando um pequeno pendrive criptografado do bolso. Olhou diretamente para Matteo. Antes do meu superior me colocar disfarçada,
Eu interceptei um fluxo de dados de um servidor nas Ilhas Cayman, passando pelo Butterfield Bank. O Arthur não estava só planejando um golpe. Ele vem desviando dinheiro das contas offshore da comissão há 3 anos. 200 milhões de reais, Mateu. Os olhos de Mateu se estreitaram. Uma luz perigosa e calculista brilhando nas íris azul gelo. Você consegue provar isso? Se eu conseguir acesso ao terminal seguro na sala de reuniões privada do Rosewood, posso projetar os livros caixa dele nas telas antes que ele abra a boca, prometeu ela. De repente, o celular pré-pago de Giovanna vibrou no bolso. Era uma linha segura. Uma que só o agente federal Tomás Kessler possuía. Ela olhou para a tela, o sangue gelando. Mateu notou a mudança na postura dela. Atende. Coloca no viva voz. Giovanna hesitou, depois tocou a tela e deixou o aparelho sobre a mesa de mármore. Kessler. Giovanna, graças a Deus. A voz desesperada de Kessler ecoou na sala. A força-tarefa está encerrando a operação. Sabemos que você está com o Visconti. O relatório da polícia te identificou. Escuta bem, você precisa sair daí. Deixa o registro do Visconti no servidor e vai para o ponto de extração. Deixa o Arthur Mendonça terminar o serviço com ele hoje à noite. Giovanna congelou. Como você sabe que o Arthur vai fazer o movimento hoje à noite, Kessler? Essa informação não está em nenhum canal oficial do COAF. Um silêncio se estendeu pela linha. Um silêncio pesado e condenatório. Kessler, disse Giovanna, a voz caindo a um sussurro. Você está na folha de pagamento do Arthur. Giovanna, não seja idiota, disparou Kessler, o tom ficando venenoso. O Visconti é um homem morto andando. O Arthur está pagando o dobro do que a corregedoria paga pra gente fazer vista grossa. Se você ficar do lado do Visconti hoje à noite, eu vou queimar suas credenciais. Você vai ser rotulada como agente renegada. Você vai cair junto com ele. Mateu se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do celular. Agente Kessler, disse Mateu, a voz carregada de uma calma venenosa. Se eu fosse você, começava a correr. Porque quando eu terminar com o Arthur hoje à noite, eu vou atrás de você. Mateu esmagou o celular sob o salto do sapato Oxford, estilhaçando o vidro e cortando a conexão. Giovanna encarou os pedaços quebrados, o peito apertado. Sua carreira tinha acabado. Sua agência a havia traído. Ela estava completamente isolada, presa no submundo sem nenhuma tábua de salvação. Mateu contornou a mesa e parou diante dela. Estendeu as mãos, segurando os ombros dela, ancorando-a. Você não tem mais ninguém, Giovanna. Só eu. Ela ergueu os olhos para os dele, vendo a verdade implacável refletida ali. Então é melhor a gente não errar hoje à noite. A sala de reuniões subterrânea e privativa do Rosewood, São Paulo, cheirava a charuto caro, uísque envelhecido e violência iminente. Os 5 chefes da comissão sentavam ao redor de uma mesa enorme de obsidiana, os rostos sombrios e graves. Na outra ponta, Arthur Mendonça, parecendo presunçoso e vitorioso. Quando as pesadas portas de madeira se abriram, a sala caiu em silêncio absoluto. Mateu Visconti entrou com a confiança casual e aterrorizante de uma pantera adentrando uma jaula de predadores menores. A mão firmemente presa na cintura de Giovanna, puxando-a rente ao corpo, ela vestia um vestido longo de seda vermelho sangue, sem costas, que deixava um rastro de fogo por onde passava, parecendo menos uma agente federal e mais a rainha implacável de um império sombrio. Você tem muita cara de pau de aparecer aqui, Mateu, zombou Arthur, gesticulando para os seguranças armados encostados nas paredes. E ainda traz a federal junto. Você insultou a comissão pela última vez. Senta, Arthur, ordenou Mateu, a voz ecoando na sala cavernosa. Ele nem olhou para o tenente traiçoeiro. Em vez disso, dirigiu-se aos 5 chefes do crime. Cavalheiros, o Arthur convocou vocês aqui para me acusar de traição. Ele diz que minha noiva é uma agente disfarçada e que eu estou comprometido. E não é? Exigiu Don Rossi, o mais velho à mesa. Ela é uma mulher que possui um conjunto de habilidades muito específico, disse Mateu com suavidade, puxando uma cadeira para Giovanna. Habilidades que descobriram um rato na nossa casa. E não é ela. Giovanna não se sentou.
Em vez disso, deslizou suavemente o pendrive criptografado da bolsinha e o conectou ao console central da sala. Os dedos dela voaram pelo teclado de vidro, driblando o firewall de segurança do hotel com velocidade assustadora. "Para ela!" gritou Arthur, sacando a arma. Antes que pudesse erguê-la, Enzo e os homens de Matteo já tinham as pistolas apontadas diretamente para a cabeça de Arthur. "Deixa a moça terminar", rosnou Don Rossi, acenando com a mão. Giovanna apertou a última tecla. As enormes telas digitais nas paredes da sala se acenderam. Fileiras e fileiras de dados bancários, números de roteamento offshore e nomes de empresas de fachada iluminaram o ambiente escuro. "O que vocês estão vendo?", anunciou Giovanna, a voz ecoando com autoridade absoluta. "É o livro caixa privado de Arthur Mendonça. Especificamente, as contas dele no Butterfield Bank, nas Ilhas Cayman. Nos últimos 36 meses, ele desviou 70 milhões de reais das receitas de transporte da comissão para o próprio bolso. Ele comprou agentes federais para encobrir os rastros e orquestrou um atentado contra Matteo para tomar o controle antes da auditoria." A sala explodiu. Os chefões encaravam as telas, as expressões passando de ceticismo para fúria assassina. O rosto de Arthur perdeu toda a cor. "É mentira. Ela fabricou os dados. Ela é da Federal. Ela armou tudo isso para cima de mim." "Os números de roteamento estão ativos, Arthur", disse Matteo, avançando lentamente na direção do antigo amigo. "A comissão pode verificar agora mesmo." Don Rossi puxou um elegante celular Patek Philippe do bolso, discou um número. Falou rapidamente em italiano, os olhos fixos na tela. Um momento depois, desligou e encarou Arthur com olhos frios e mortos. "As contas são reais", declarou Rossi. "O dinheiro está lá." Arthur entrou em pânico. Correu para a porta, mas o corpo enorme de Enzo bloqueou a saída. Arthur ergueu a arma, mirando desesperadamente em Giovanna. "Eu vou te matar, sua vadia." Um único tiro ensurdecedor rasgou a tensão. Os olhos de Arthur se arregalaram. A arma escorregou da mão dele, batendo no piso de mármore. Uma mancha escura de sangue se espalhou pelo peito. Ele caiu para trás, morto antes de tocar o chão. Giovanna estremeceu. O zumbido nos ouvidos a desorientando. Olhou para a direita. Matteo estava ali, a bereta com silenciador ainda erguida, fumaça saindo do cano. Os olhos dele fixos no corpo de Arthur, sem nenhum sinal de remorso. Havia executado o homem, que fora como um irmão para ele, sem um segundo de hesitação. Matteo guardou a arma e se virou para a comissão. "A dívida está paga. O dinheiro desviado será devolvido às contas centrais da organização até amanhã." Rossi acenou lentamente, um sinal de respeito absoluto. "Você resolveu sua casa, Matteo. E a mulher?" Matteo voltou o olhar para Giovanna. A frieza se dissolveu, substituída por um calor possessivo que fez a respiração dela falhar. Ele atravessou a sala, ignorando o sangue no chão, e parou a centímetros dela. "Ela não é mais agente federal", declarou Matteo, a voz áspera de uma emoção que raramente demonstrava. Estendeu a mão, deslizando-a até a nuca dela, enroscando os dedos no cabelo. "Ela é Giovanna Visconti, e quem questionar a lealdade dela de novo vai responder a mim." Ele não esperou resposta. Ali mesmo, numa sala cheia dos homens mais perigosos da cidade, cercados pelo cheiro de pólvora e morte, Matteo desceu os lábios sobre os dela. Aquele beijo era diferente do beijo no hotel. Não era um ato desesperado de sobrevivência. Era uma promessa. Era reivindicar o corpo e a alma dela. Giovanna se rendeu, as mãos agarrando as lapelas do terno dele, retribuindo com uma fome feroz e imprudente. O Cofa tinha abandonado, mas o rei da máfia havia movido céu e terra para protegê-la. Mais tarde naquela noite, de volta ao silêncio da cobertura nos jardins, Giovanna ficou junto às janelas do chão ao teto, observando as luzes da cidade se derramarem sobre o horizonte escuro. Matteo veio por trás dela, envolvendo os braços na cintura dela e puxando-a de encontro ao peito firme. Depositou um beijo na curva do ombro dela, os lábios demorando na pele nua. "O Kessler sumiu", murmurou Matteo. "Meus homens encontraram o apartamento dele vazio. Ele está fugindo." "Ele vai continuar fugindo."
disse Giovanna baixinho, encostando-se no abraço de Mateo. Ele sabe o que acontece com quem te trai. Mateo a virou nos braços, os olhos azul gelo percorrendo os contornos do rosto dela. E você, Giovanna? Você quer fugir? Eu posso te dar uma identidade nova, uma vida nova em qualquer lugar do mundo. Você não precisa ficar nessa escuridão. Giovanna olhou para o homem implacável e belo que havia despedaçado a realidade dela e a reconstruído à sua própria imagem. Ergueu a mão, traçando a cicatriz sutil na mandíbula dele. Eu não quero uma vida nova, sussurrou ela, o coração finalmente aceitando a verdade que vinha combatendo desde o instante em que ele a reivindicou pela primeira vez. Eu quero você. Os olhos de Mateo escureceram com um desejo cru e sem filtro. Ele a ergueu nos braços, carregando-a em direção ao quarto, sem mais fingir, sem mais representar um papel. O noivado falso havia terminado. O reinado de verdade tinha apenas começado. Você gostou dessa emocionante história de romance com a máfia? As reviravoltas, as traições e a química inegável entre Giovanna e Mateo nos deixaram na ponta da cadeira. Se você quer mais histórias de romance intenso e cheias de emoção como essa, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos apaixonados por romance e não esqueça de se inscrever no canal. Deixe nos comentários qual foi o seu momento favorito e ative o sininho para não perder nenhuma história nova.